Abra comigo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Você que está nos visitando nessa noite, que Deus possa abençoar muito a sua vida, que você sinta-se acolhido no nosso meio e que Deus possa falar com você nesse lugar. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. O tema dessa palavra é mais de Deus, vivendo na profundidade. Diga comigo, vivendo na profundidade. Você crê que existe mais de Deus para a sua vida? Ou está suficiente aí onde você está? Tem mais? Amém. Vamos lá? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco, ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Fecha os teus olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, que é rica, que é eficaz, que é verdadeira, que, ó Deus, tem poder para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida, que a tua palavra ela caia num terreno fértil do nosso coração. Pai, nós oramos para que o Espírito Santo traduza cada vida aqui, a tua revelação, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer mostrar. Pai, em nome de Jesus, que haja uma poderosa colheita nessa noite, que o Senhor possa ter liberdade nesse lugar, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta um instante. Eu quero destacar o verso 4. O verso 4 diz assim: vá para onde as águas são mais fundas. Vamos dizer todos juntos? Vá para onde as águas são mais fundas. Eu quero falar hoje sobre isso, sobre viver na profundidade, como alcançar mais de Deus. Que lugar é esse em que nós podemos alcançar mais de Deus? Mas antes eu quero que você preste atenção num vídeo que é parte de um documentário que vai ilustrar um pouco a palavra de hoje nessa noite. Setelah itu, saya sudah sampai dari dasar laut.
20 depa dalamnya ke laut. Saya sudah bangga, sudah terkit saya sudah siap untuk mengadakan artinya. Saya menyelam biar dalam berapa depa saya bisa tahu cari ikan apa saja. Sudah terkenal di pulau-pulau Tugian. Oh, ada orang dari Kabalutan. Memang jago. Coba kita mencari. Você pode dizer, uau! 40 metros. Esse é um documentário, é parte de um documentário que retrata a vida dos pescadores na Indonésia, nas ilhas da Indonésia. Eles chegam a 40 metros de profundidade sem nenhum tipo de equipamento. É muito poder de respirar, né? Meu Deus do céu! E eu achava que me dava bem nesse negócio. Quando eu assisti esse documentário, essa parte desse documentário, eu fiquei impressionado. Mas eu quero usar essa realidade, essa imagem da profundidade, para ilustrar para você um lugar que Deus quer nos levar. Amém? Olha a direção que Jesus dá a Pedro. Vá para as águas mais fundas. Eu quero pegar essa palavra, a partir desse versículo, ilustrar alguns princípios para nós nessa noite. Vá para as águas mais fundas. Então, esse lugar de profundidade é um lugar profético. O que Jesus está dizendo para Pedro, o que Jesus está convidando a Pedro a fazer, é para ir para um outro nível, um outro lugar de onde ele estava. Então eu quero tratar aqui esse lugar de profundidade nessa noite como um lugar profético, como um lugar de intimidade com Deus, acessível a nós, acessível a todos que quiserem, a todos que buscarem, a todos que estiverem disposição para mergulhar naquilo que Deus tem para oferecer para você. A todos aqueles que tiverem disposição para sair da superfície, para sair do lugar raso, da vida rasa. Para todos que estiverem disposição para sair das margens, da beira da praia. Então é um lugar profético, de maturidade, de intimidade, é um lugar onde, por exemplo, nós encontramos a nossa real identidade em Deus. Jesus está chamando Pedro para esse lugar de profundidade. Diga comigo assim: Deus não tem uma vida rasa para mim. Deus tem um lugar de profundidade para você, meu irmão, minha irmã. Amém?
um lugar em que Ele pode ministrar o seu coração, um lugar onde você é formado por Ele, um lugar onde você é transformado, restaurado, um lugar onde você é impactado, um lugar onde as tuas imperfeições elas são tratadas pelo Espírito Santo. É um lugar de profundidade. Sabe o que eu acho interessante desse documentário, das ilhas da Indonésia? É que, preste atenção nisso porque isso é profético. Sem eles saberem disso, isso é profético. Os jovens dessa ilha, eles só alcançam a maturidade, aliás, eles não alcançam a maturidade pela idade, como nós tratamos isso. Nessa ilha, os jovens, o menino jovem se torna homem na medida em que ele consegue pescar determinados tipos de peixes, que somente são encontrados em lugares profundos. Você pegou aí? A maturidade só chega para aqueles que trazem determinados tipos de peixes só encontrados em águas mais fundas. Não é pescar na superfície, não é pescar nos lugares rasos, é pescar na profundidade. O que Jesus está chamando Pedro é para esse lugar. É sobre isso que eu quero falar com você. Spurgeon diz o seguinte: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Quanto mais do céu existir na tua vida, menos da terra você vai cobiçar. Menos das coisas da terra vai chamar a tua atenção. Mas somente entende isso quem está num lugar de profundidade. Quem está na superfície está metade imerso e metade para fora. Não está ainda num lugar de profundidade. Eu não sei se você percebe, mas a superfície traz segurança para nós. Os lugares rasos traz segurança para nós. Por quê? Porque nós podemos pisar. Então você está na sua segurança. No lugar raso, você está na sua segurança. Na profundidade, você está imerso. Você está entregue. É esse lugar que Deus quer te levar. Um lugar que Ele conduz você. Um lugar que Ele vai direcionar a sua vida. Um lugar em que a palavra dEle vai formar você diariamente. Amém? Jesus falou disso quando Ele fala sobre o lugar secreto, por exemplo. Olha, quando você quiser orar, vai lá no teu quarto, fecha a tua porta, se entrega ao Pai, e o Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar, Ele vai te responder. Para Jesus, esse lugar de profundidade também é esse lugar secreto, é esse lugar onde nós nos lançamos em Deus, é esse lugar onde nós nos colocamos nas mãos dEle, e Ele direciona a nossa vida. Amém, irmãos? Jesus teve boa parte do seu ministério em torno do lago de Genezaré, ou então Mar da Galileia, como outros textos trazem, né? E ali foi um espaço de formação para Jesus. Na medida que ele caminhava ao redor do lago, ele fazia milagres. Na medida que ele caminhava, ele curava os enfermos, ele libertava os endemoniados, mas principalmente ele estava, de alguma maneira ali, conduzindo os discípulos para um lugar de profundidade espiritual. Ele estava formando os discípulos. Aqueles discípulos, antes de Jesus, eram discípulos rasos, que viviam uma religiosidade na superfície. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não é vontade de Deus que você fique na superfície. Não é vontade de Deus que você viva uma vida cristã rasa. Não é vontade de Deus que você viva uma vida, um relacionamento com Ele raso, onde você ouve a palavra no domingo, mas essa palavra não gera nada em você, porque pode ser que você esteja ainda num lugar de superfície. A sua vida só será impactada, a sua vida só será mudada no lugar de profundidade, onde Deus conduz você, onde Deus direciona a sua história, onde você está imerso nas mãos dEle e é Ele que vai conduzir a tua vida. Você pode passar a vida inteira na igreja e ainda assim continuar num lugar de superfície, num lugar raso. Ou você pode decidir ir para a profundidade. Essa é uma escolha tua. Quando Jesus ilustra isso aos discípulos, Jesus não nos obriga a fazer isso. Porque olha como Jesus está falando disso. Vou te provar. Primeiro, ele diz assim: vá para as águas mais fundas. Está falando de pescaria, porque é a linguagem dos pescadores. Eles entendiam de pesca.
Ok? Mas Jesus estava pensando em outra coisa. Jesus não estava pensando só no milagre. O milagre é um sinal para aquilo que Jesus queria começar a fazer na vida deles. Diga comigo, milagre é sinal. Quando Deus opera um milagre na tua vida, não acha que acabou. É o início de uma coisa maior que Ele quer fazer. Amém, irmãos? Milagre é sinal. Aponta para uma outra direção. Não tem um fim em si mesmo. Ele não vai abrir uma porta de emprego para você, Ele não vai curar você, Ele não vai gerar uma nova realidade na tua vida simplesmente para acabar aqui, para acabar naquele lugar. Não. Milagre aponta para um outro lugar. Então, quando Jesus manda os discípulos irem para as águas mais fundas, porque lá eles encontrariam peixes, Jesus está pensando no outro convite que Ele ia fazer mais à frente. Porque no final do texto, dessa experiência, Jesus diz assim, agora vocês vão ser pescadores de homens. Até esse momento vocês pescaram peixes e pescavam muito bem. Eram profissionais da pesca. Agora eu estou chamando vocês para um outro nível de profundidade. Eu estou chamando vocês para serem pescadores de gente. Ou seja, os discípulos receberam um upgrade aí da sua vida. Eles foram potencializados ali. Eles eram pescadores de peixe, agora eles seriam pescadores de gente e iam caminhar ao lado de Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Jesus faz um convite para caminhar com eles, para que eles pudessem caminhar com Ele. Há um convite de Jesus para você nessa noite, habitar na profundidade. Eu vou repetir, porque de repente você não entendeu, você estava pensando em outra coisa, você estava distraído. Há um convite de Jesus para você nessa noite, habitar na profundidade. Vou repetir que talvez você não entendeu, você estava pensando em outra coisa. Há um convite de Jesus para você nessa noite, habitar na profundidade. Agora você entendeu. Amém, irmãos? É viver lá, é morar lá. Nós não vamos à profundidade em Deus e saímos dela. Você pode até fazer isso, mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você habite na profundidade. A vontade de Deus é que você mergulhe e fique lá. E aí não tem problema com respiração não, porque nesse caso não tem problema. A proposta de Jesus para Pedro era transformar completamente a vida dele. Nunca mais ele voltaria, ele até tentou voltar. João 21 expressa que eles, meio que frustrados, decepcionados, não entendendo muito bem, eles tentam voltar a pescar de novo, depois da morte de Jesus. Estão lembrados desse texto? Jesus os visita na praia e os envia de novo ao destino deles. Ou seja, a proposta de Jesus, irmãos, é para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Amém? É para que a nossa vida nunca mais seja como foi antes. O lugar de profundidade não é só um lugar para você visitar, é um lugar para você habitar. Quando você estiver lá, por favor, não retroceda, não saia de lá, não volte para o lugar raso. Porque é na profundidade que Deus vai revelar coisas especiais ao seu coração. Eu quero compartilhar então com você alguns princípios desse texto, o que encontramos na profundidade em Deus. Se você fechou a sua Bíblia, por favor, abra novamente. Se você tem uma caneta, anote os princípios que eu vou te passar, que são coisas assim que vão te ajudar em algum momento da tua vida, certamente. Mas o que encontramos na profundidade? Como então buscarmos o mais de Deus? O que vamos nos deparar quando estivermos lá na profundidade em Deus? Quando estivermos vivendo esse momento de mais de Deus, o que encontramos na profundidade? Primeiro, aprendemos a ouvir a voz de Deus. Diga comigo, na profundidade, eu aprendo a ouvir Deus. O verso 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. É interessante que, se você perceber o texto, você vai ver que Jesus estava ensinando para a multidão. Ele estava, o contexto, o episódio é esse, ele estava num barco à beira da praia, ensinando para uma multidão, ensinando para várias pessoas, e para os discípulos que ele estava formando, que eles ia começar a formar, porque até então o ministério de Jesus, até esse momento, estava solitário, estava sozinho, e ele entende que ele precisava formar discípulos.
Por isso que nossa igreja fala tanto de célula. Por isso que a nossa igreja fala tanto de discipulado, de discípulos. Porque nós entendemos que nós precisamos formar a próxima geração. Nós entendemos que o Evangelho ele precisa ir além de nós mesmos. Então Jesus não ficou 3 anos caminhando solitariamente lá nas ruas de Jerusalém, enfim, Cafarnaum, não. Ele, logo no início do seu ministério, ele começou a formar discípulos. E é interessante que Jesus ministra a multidão, mas ele está observando aqueles que realmente seriam comprometidos à sua palavra. Porque se você for ver o texto, você percebe que ele fala para todo mundo, mas em um determinado momento ele se volta para Pedro. O verso 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão, ele se volta para Pedro, vá para as águas mais fundas, e a todos lancem as redes. Ele dá uma palavra para Simão e outra palavra para todo mundo. Ou seja, ele começa ali já a trabalhar a vida de Pedro. Porque ele tem uma visão lá da frente, Pedro ainda não. Pedro estava olhando aquele momento ainda, não havia compreendido muito bem, mas alguma coisa chamou a atenção de Pedro, porque ele aceitou lá na frente o convite de Jesus. Mas Jesus já está olhando lá para frente. Para todo mundo ele ministra uma palavra, eu acredito até muito boa, genérica, mas para Pedro ele diz assim: olha, é hora da gente caminhar mais para o profundo, é hora de você dar um passo a mais. Até hoje você era um exímio pescador de peixe, mas agora eu estou convidando você para dar um passo além do que você já deu até hoje. Irmãos, na profundidade nós começamos a discernir a voz de Deus. Na profundidade você começa a aprender ao que é viver uma vida no sobrenatural mesmo, onde Deus direciona a sua vida, onde Deus direciona a sua história. Mas é preciso discernimento para isso. Não tem como você ouvir a voz de Deus baseado numa experiência. Se não houver discernimento, não vai ouvir nada, você vai ouvir mais você. Diga comigo, quanto maior o discernimento, maior a profundidade. Quanto mais você procurar se afastar e discernir o que Deus está te falando, mais fundo você vai chegar. E mais Deus vai ministrar o seu coração, e mais você vai entender Deus falando com você. Existem pessoas que dizem assim para nós: pastor, eu não ouço a voz de Deus. Pastor, eu não consigo ouvir Deus. Pastor, Deus não fala comigo. Ele fala com você, irmãos. Falta discernimento. Não falta mais nada. Não falta experiência com Deus. Não falta tempo de igreja. Não são os mais experientes da igreja que ouvem a voz de Deus. Não. Todos nós aqui podemos ouvir a voz de Deus. Mas sabe o que às vezes falta para nós? Discernimento. Ou seja, diferenciar, se colocar numa posição em que realmente Deus fale comigo, em que eu esteja disposto a ouvir Deus. Sabe por que muitas vezes nós ouvimos Deus? Porque nós não estamos dispostos a ouvir o que Ele tem para nos falar. Esse é o problema. Porque Deus nos fala de diversas maneiras, é ou não é verdade? Deus, só vou te dar uma direção, Deus está falando com você aqui todo domingo, toda terça-feira. Deus fala com você através das células, na sua reunião de célula. Deus fala com você através de um encontro na rua, que alguém te dá uma palavra e isso vira uma chave na tua cabeça. Talvez coisas que você já sabia dentro de você, mas que ainda não havia entendido plenamente, mas uma palavra vira uma chave na tua cabeça. João capítulo 10, versos 2 e 4, vou ler para você, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha só, as ovelhas ouvem a sua voz. Verso 4 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. A ovelha segue o pastor. O supremo pastor Jesus. A ovelha não segue a si mesmo. Ovelha que segue a si mesmo não é ovelha. Por isso nós temos um supremo pastor. E ele fala com você.
Ele fala diretamente com você. Mas é preciso estar na profundidade para ouvir Deus. Na profundidade você consegue cada vez mais discernir o que Deus está falando com você. Cada vez mais a tua sensibilidade, os teus sentidos espirituais são aguçados. Na superfície, há uma confusão de vozes. No lugar raso, você está entre a voz do diabo, a voz do mundo, a voz do seu coração. Está uma confusão na tua cabeça. Na superfície, você está prestando atenção em um monte de coisa. Mas na profundidade, é você e Deus, meu querido. Nas águas mais fundas, Deus fala diretamente com você. Por isso você precisa procurar a profundidade. Não fica na superfície. Por isso você precisa se aprofundar. Por isso você precisa se lançar, mergulhar. Por isso você precisa querer mais. Amém, irmãos? Não pense que esses pescadores, por exemplo, eles adquiriram essa habilidade do dia para a noite. Se você assistiu o documentário, você vai perceber que eles são treinados desde criança. Ainda criança, eles são lançados no mar e ficam lá. A brincadeira favorita das crianças é disputar quanto tempo eles ficam debaixo da água. E ficam lá. E aí, por exemplo, eu assisti um outro documentário que mostra 4 crianças que mergulham e as 4 ficam lá debaixo da água. Aí vai levantando um, vai levantando o outro. Depois de um tempo, vai levantando o outro. Aí quem ficou mais tempo ganha a brincadeira. Quer dizer, a brincadeira deles é assim, eles são formados desde a infância a serem mergulhadores. Então não acho que é do dia para a noite. A profundidade ela não vem de hoje para amanhã. É um processo de procura e busca por Deus. Só que na medida que você toma uma decisão e quer isso, Deus vai começar a abrir portas e mostrar para você a vontade dEle. Agora, na superfície, há uma confusão na nossa cabeça. Nós não conseguimos ouvir e discernir o que realmente é a voz de Deus, porque é uma vida rasa. Irmãos, a igreja está cheia de gente com vida rasa. Gente que não quer se aprofundar. Gente que não quer o mais. Porque ir para o mais, ir para o profundo dá trabalho. Vai pedir tempo de você. Você vai precisar fazer certas escolhas. Você vai precisar romper com o pecado. Você vai precisar romper com o mundo. Você vai precisar romper com certas alianças que você fez. E tem momentos que você só vai ter uma palavra, não vai ter mais nada. Mas é uma decisão que você precisa tomar se você assim quiser. Amém? Bill Johnson diz o seguinte: o valor que você dá à voz do Senhor é o que determina até que ponto você atrai mais promessas para a sua vida. O valor que você dá à voz do Senhor é o que determina até que ponto você atrai mais promessas para a sua vida. Não se vive promessas ignorando a voz de Deus. O que Deus está te falando, aceite, obedeça e siga. Ou então caminhe na direção oposta das promessas. Amém? Segundo princípio que eu quero compartilhar com você: na profundidade recebemos os tesouros escondidos dos céus. Diga comigo: na profundidade eu recebo os tesouros escondidos. Olha o verso 5 e 6. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Verso 6, quando o fizeram, ou seja, eles foram para as águas mais fundas, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Mas nesse momento Jesus lança uma palavra de ordem para eles. Profissionais da pesca. Um convite, um desafio. Olha, vai para onde as águas são mais fundas e lancem a rede novamente. E aí o Pedrão, incrédulo, afoito, impulsivo, aparece. Ele diz assim: mestre, a gente trabalhou a noite inteira. O senhor está falando com o pescador, Jesus. O senhor cresceu lá naquele vilarejo, carpinteiro, o senhor entende de madeira, o senhor entende de mesa, de porta, o senhor entende desse negócio aí, mas de peixe é a gente que entende. Em outras palavras, ele está falando isso para Jesus.
Nós trabalhamos a noite inteira. E a gente não pegou nada. Mas aí, o Pedro, que restaurado, que quer nascer, começa a aparecer. Ele diz assim, mas debaixo da tua palavra a gente vai tentar de novo. E aí, irmãos, eles voltam de novo ao mar e lançam novamente as redes. E aí vem muito peixe na rede, a ponto do barco não suportar aquela quantidade de peixe. Qual é o princípio espiritual contido aqui? Preste atenção. Há tesouros escondidos na profundidade que não podem ser acessados por sua capacidade, por sua habilidade, pelo seu esforço ou por sua religiosidade. São tesouros que são acessados fruto de uma vida de intimidade, revelação e obediência. Diga comigo, intimidade, revelação e obediência. Há tesouros em Deus escondidos no profundo que só são acessados por intimidade, revelação e obediência. Pedro não sabia que tinha peixe nas águas mais fundas, mas algo foi revelado para ele. Vai lá e lança as redes. Há muito tesouro escondido no fundo do mar. Quantos aqui assistiram Titanic? Titanic. O pessoal mais novo talvez não, né? Eu assisti Titanic no cinema. Você tem uma noção, irmão? Estou ficando velho. Calma aí, o nossa ainda não, calma aí. Eu vi um nossa e, nossa, peraí, gente. Me ajudem, por favor. E aí você, no filme, expressa muito bem isso, né? Os tesouros escondidos no fundo do mar. Eu quero usar essa ilustração para nós aqui nessa noite. Há muito tesouro na profundidade. Há muito tesouro escondido no lugar profundo. Em Deus, eles só são revelados por uma vida de intimidade, revelação e obediência. Não é a sua habilidade que vai alcançar tesouros escondidos, preste atenção nisso. Não é a sua habilidade que vai acessar tesouros dos céus. Não é a sua religiosidade que vai alcançar tesouros dos céus. Não é o seu esforço que vai alcançar tesouros dos céus. Não é o quanto você ora, não. Sinto muito dizer, você pode orar 10 horas por dia, mas se você pode orar 10 horas por dia e ainda assim permanecer na superfície. E assim como você pode orar 15 minutos, meia hora e ir direto para a profundidade e ficar lá. Entende? Não é o tempo, não é o esforço, não é o quanto eu faço. É intimidade, revelação, é obediência, é fazer, por exemplo, o que Jesus mandou você fazer. Os mistérios de Deus não podem ser desatados por nós. Se engana quem pensa nisso. Se engana quem pensa que você, por você mesmo, por, frequentar uma igreja, ter uma boa vida religiosa, entregar o seu dízimo, pode acessar os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus só são acessados por revelação que Ele mesmo entrega para nós. Por revelação que Ele dá, irmãos. Os mistérios não podem ser desatados por nós, eles são desatados para nós, e Deus faz isso. Pedro não sabia que tinha peixe lá, mas Jesus desatou esse mistério para ele. Vai lá e lança as redes naquele lugar, você vai voltar com uma grande quantidade de peixe. Os mistérios de Deus são desatados por Deus. Então não procure por uma boa religião, procure por Jesus. Não procure por fazer alguma coisa para Deus, procure pela face dEle. Procure pela presença dEle, procure pela sua vida, pela vida dEle, procure encontrar-se com Ele na sua vida. E aí você vai acessar os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus vão ser revelados a você. Irmãos, tem gente que está há 50 anos na igreja e não avançou em nada na sua vida. Não fez uma escola de liderança, não dirige uma célula, não frequenta a célula, não cresceu. Permaneceu como frequentador a vida inteira. Me desculpe, mas é muito raso isso. Deus não quer que você seja só um frequentador de igreja. Porque você pode frequentar hoje aqui, amanhã frequentar outro, depois frequentar outro, depois frequentar outro, porque isso não gera paixão no teu coração. O que gera paixão no teu coração é a presença dEle. É a busca por Ele, é a profundidade nele. Isso vai gerar paixão no teu coração. Amém, irmãos? Pastor, fundamenta isso para mim biblicamente. O senhor está falando demais. E eu vou então fundamentar. Para você não deixar o diabo desviar você daquilo que Deus quer te entregar.
Salmo 25:14. Anote aí. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Meu Deus do céu, irmãos. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Não é para todo mundo. Veja bem, não é para todo mundo. Eu costumo dizer que Deus ama todos, mas intimidade, segredo, Ele conta para quem quer ouvir. Para quem quer ouvir. Quem não tem tempo de ouvir, não vai ouvir nunca. Quem só tem tempo de ouvir outras coisas, não vai ouvir os segredos de Deus nunca. Nunca. Quem não para ouvir os segredos de Deus, nunca vai ouvir. Não é que Deus não quer contar, Ele está doido para revelar para você os mistérios do Pai, o quanto a sua vida é valiosa, mas você só vai ouvir se você parar para ouvir. E sobre esses, que estão lá no profundo, a Bíblia diz que Ele Ele revela a sua aliança. Olha só, Deus revela a sua aliança. A profundidade é um lugar, irmãos. Não é uma habitação, não é um lugar que você entra e sai, é uma habitação. Ou você está na profundidade, ou você está na superfície. E isso é uma decisão sua. Essa semana eu recebi muito, e uma das palavras que eu recebi do pastor Carlito Paz foi a seguinte: a provisão sempre vem para aqueles que obedecem à visão. Diga comigo, a provisão sempre vem para aqueles que obedecem à visão. A visão de quem é sua? Não, de Deus. Se você quer que Deus esteja comprometido com você, esteja comprometido com o que Ele entrega para você. Se Ele entregou alguma coisa para você e você foi na direção oposta, meu irmão, me desculpe, mas Ele não tem nenhum tipo de comprometimento com você. Porque você decidiu. Os tesouros escondidos são revelados para aqueles que estão na profundidade. A intimidade que leva à obediência é um sinal que nós damos para Deus. Quando o seu secreto te leva para a rua, para obedecer. Porque é fácil você ser crente no secreto. É ou não é? É, irmãos? O difícil é quando você tem que ir lá para a rua. É quando o seu testemunho tem que estar lá. No trânsito, na declaração de imposto de renda. Hein? O lugar que você, por exemplo, tem um monte de gente aglomerada e você tem que dar testemunho naquele lugar, tem que manifestar Jesus naquele lugar. Ali é difícil. Mas no secreto, é até fácil ser crente. Agora, pega essa chave. Quando a intimidade, ela gera obediência, você está mandando um recado para Deus. Quando a sua intimidade, o seu profundo te leva para a obediência, porque a obediência é a fé em prática, é a intimidade em prática, isso é obediência. Porque Jesus podia ter mandado Pedro jogar as redes e ele simplesmente não jogar. Ah, Senhor, o senhor, sei lá, o senhor deve ter tomado muito vinho aí, o senhor... Porque até então Jesus era um desconhecido para Pedro, era alguém que ele ainda não tinha contato. Mas por alguma razão, uma chave vira na cabeça de Pedro e ele decide obedecer. Quando a intimidade, ela gera obediência, você está mandando um recado para Deus. Qual é o recado que você está mandando para Deus? Deus, eu posso ir, eu posso dar o próximo passo. Eu posso andar mais um pouquinho. Eu estou pronto para subir de nível na minha relação contigo. Amém, irmãos? Os tesouros escondidos dos céus são revelados na profundidade. Se você quer receber dos tesouros de Deus, aqueles que Ele só entrega para aqueles que são íntimos dEle, então vai para o profundo, se lança no Senhor, se lança no reino, se lança em Jesus, se lança em fazer a obra dEle, e Ele vai revelar coisas escondidas a você. Amém? Terceiro, na profundidade, desenvolvemos uma vida doadora. Diga comigo, vida doadora. Olha o que diz o verso 7. Quando eles pescam, trazem os peixes. Verso 7. Então fizeram os sinais a seus companheiros no outro barco
para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diga comigo, a minha espiritualidade precisa impactar a outra pessoa. Se a sua espiritualidade não impacta as pessoas que estão ao teu redor, ela é só para você. Ela não vai gerar vida em você. É interessante que o resultado do profundo na vida de Pedro e dos mais próximos, foram fazer sinais para outras pessoas. Foi abençoar outras pessoas. Foi abençoar aqueles que estavam no outro barco. Pedro ficou tão maravilhado com o resultado daquela pescaria que ele fez sinais para as outras pessoas, dizendo assim, olha, venham aqui compartilhar comigo, é muito peixe para mim. É muito peixe, eu preciso de vocês, eu quero compartilhar, eu quero abençoar vocês, eu quero impactar a vida de vocês. Se o seu discurso religioso não toca a sua prática, então é um discurso raso. É um discurso pela metade. Se a sua espiritualidade não toca as pessoas que estão ao seu redor, que estão morrendo talvez, indo para o inferno, me perdoe, meu irmão, mas é uma espiritualidade rasa. Você está na superfície. Você precisa ir para a profundidade. A espiritualidade que é impactante, ela é inspiradora. As pessoas olham para nós e dizem assim, eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a você. Você é um exemplo para mim. O que o apóstolo Paulo falou? Para olhar para ele. O apóstolo Paulo diz assim, olhem para mim, como eu olho para Cristo, como eu sirvo a Cristo, olhem para mim, pode olhar para mim, eu quero ser uma referência para vocês. Uma espiritualidade que não é referência, é uma espiritualidade pela metade. A sua missão é lá fora. Nós somos chamados a impactar, a servir as pessoas. Sabe o que está no coração de Deus? Pessoas. Amém, irmãos? Por favor, não priorize outra coisa a não ser o que Deus prioriza. E o que Deus prioriza, pastor? Pessoas. Eu falava hoje no culto das 8, que às vezes eu fico imaginando Deus olhando para nós e dizendo assim, caramba, é sério mesmo que eles estão discutindo isso? É sério mesmo que eles estão brigando por isso? É sério mesmo que aquele meu filho amado que eu amo está falando mal da igreja por causa disso? Quando, na verdade, o que Deus prioriza é pessoas. E, às vezes, nós ficamos em torno de coisas que não é nem um pouco importante para Deus. Deus não está nem aí, irmãos. Você quer saber? Deus não está nem aí para certas coisas que nós fazemos aqui na terra, que não são importantes para Ele. Coisas que nós discutimos. Essa cadeira tinha que ser vermelha ao invés de cinza. Aí a gente fica discutindo se a cadeira é vermelha ou cinza. E a gente fica brigando por conta disso, e Deus está lá olhando. Meu Deus, gente, eu pouco me importo se a cadeira é vermelha, se é cinza, se ela é rosa, choque. Não tem problema. Se bem que, né? Mas não tem problema. Pouco me importo. O que me importa é a pessoa que está sentada na cadeira. Entende? Deus está preocupado com pessoas. Se você quer viver mais de Deus, então tenha uma espiritualidade que alcance as pessoas. 1 Pedro 4,10, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. O dom que você recebeu de Jesus precisa servir as pessoas. Se o dom que você recebeu de Jesus não está servindo as pessoas, então ele não serve. Pegou? Amém? Joy Aldrich diz o seguinte, os cristãos devem ser as boas novas antes de pregar as boas novas. Eles devem ser antes de pregar. Então, que a sua espiritualidade sirva as pessoas, que a sua profundidade em Deus o leve a influenciar e a servir as pessoas.
Quarto princípio, na profundidade, nós desenvolvemos um coração ensinável. Diga comigo, coração ensinável. Verso 8 e 9, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Olha o que Pedro reconhece, do resultado da pesca, Pedro diz assim: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pescador. Pecador. Pescador ele era mesmo, né? Sou um homem pecador. Irmãos, Pedro podia ter todos os defeitos do mundo. Pedro era um cara impulsivo. Pedro era um cara emocional, emoção pura. É o tal do sanguíneo, nós falamos. É um cara que fazia primeiro e pensava depois. Ele tinha atitude. Sabe? Quando se deparou com um soldado romano, pegou a faca e cortou a orelha do cara. E Jesus falou logo chamando a atenção dele: Pedro, calma, Pedrão, calma aí, cara. Pedro era esse cara, sabe, esse cara que até colocava os seus companheiros em enrascada. Quando Jesus diz assim: olha, um de vocês vai me negar 3 vezes ainda essa noite. O Pedro é o primeiro a levantar. Não, Jesus, eu vou com o Senhor para onde for. Se tiver que morrer, eu morro contigo. Pouco tempo depois disso, estava negando Jesus 3 vezes. Era um cara impulsivo, que falava. Ele tinha muitos defeitos, mas uma coisa ele tinha de qualidade: ele desenvolveu um coração ensinável. Ele era submisso. Com toda a sua impulsividade, quando ele via que errava, ele ia lá pedir perdão. Pode contar ali as vezes que Pedro pediu perdão a Jesus. Foram muitas. Se você ler o Evangelho, você vai perceber que o tempo todo Pedro está lá tentando se retratar. E o tempo todo Jesus está abraçando Pedro, Jesus está profetizando sobre ele. Pedro tinha um coração ensinável. Irmãos, na profundidade você vai aprender a desenvolver um coração ensinável, um coração submisso, um coração que honra as pessoas, um coração que abençoa os outros, um coração que não é orgulhoso, que não é vaidoso, que não pensa só em você mesmo. Que aprende a ouvir aqueles que estão acima de você, que aprende a ouvir aqueles que são autoridade sobre a sua vida. Pedro pede perdão a Jesus pela sua falta de fé, pela sua atitude de incredulidade. Coração ensinável. Na profundidade você aprende a ser ensinável. Amém? Porque você está diante do melhor dos mestres, se chama Jesus, se chama Espírito Santo. Ele é o ensinador, ele é aquele que consola, ensina, direciona e transforma a nossa vida e o nosso caráter. Então, na profundidade, você vai aprender a desenvolver um coração ensinável. Quinto e último, e eu termino com esse: na profundidade, nós somos enviados ao nosso real propósito. Diga comigo: eu fui enviado ao real propósito. Irmãos, todos nós aqui somos enviados. Todos nós aqui, todos os domingos, somos enviados lá para fora. Somos enviados ao nosso real propósito. Olha o que diz o verso 10. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A profundidade traz destino. A profundidade traz propósito. A profundidade te leva a servir não aos seus propósitos, mas aos propósitos de Deus. A intimidade, o lugar profundo, me leva ao meu destino profético, que é multiplicar, que é fazer discípulos, que é reproduzir Jesus na vida das pessoas. Esse é o teu real propósito. Quando Deus cria o homem e a mulher, a primeira coisa, a primeira direção que Ele dá para o homem e para a mulher é: vão e multipliquem-se, encham a terra. Isso passa por uma questão biológica, mas passa por uma questão espiritual também. Depois, em Mateus 28:19, Jesus, nas últimas palavras, quando ele ainda está com os discípulos ali, após ter morrido e ressuscitado, ainda não havia subido aos céus, a última palavra de Jesus para os discípulos é: agora vão e façam discípulos de todas as nações. Olha para onde Jesus está enviando eles.
Na profundidade, nós somos enviados aos nossos destinos proféticos. Você pode tomar uma decisão nessa noite. Você vai ser só mais um crente? Ou você vai ser um discípulo enviado? Que é enviado para o seu trabalho todos os dias, que é enviado para a sua faculdade todos os dias, que é enviado lá para a sua vizinhança todos os dias. Você pode tomar uma decisão nessa noite. Que tipo de vida cristã você está disposto a viver? Você acha mesmo que Jesus salvou você, morreu na cruz por você, para você ficar aqui dentro? No ar-condicionado, sentadinho, bonitinho, direitinho, gostosinho, está tudo tranquilo? Você acha mesmo que é só isso? Ou será que Ele nos envia toda semana? Toda semana nós somos enviados, toda semana nós somos enviados. E se você entende isso, você está vivendo então o seu real propósito de vida. Triste é passar a vida inteira e lá na frente descobrir que nós vivemos um propósito nosso, ao invés de viver um propósito maior do que a gente. Na célula essa semana nós perguntamos qual é o propósito de Deus e nós descobrimos que o propósito de Deus para nós é reproduzir Jesus na vida das pessoas. Deus não te criou para mais nada a não ser isso. Reproduzir Jesus na vida das pessoas. Isso você pode fazer na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua faculdade, onde você estiver, você é enviado a reproduzir Jesus na vida das pessoas. Amém, irmãos? Onde você está vivendo hoje? Na superfície ou na profundidade? Eu diria que onde você quer habitar? Na superfície ou na profundidade? Como eu disse aqui no início, e nós vamos orar. O pessoal pode subir já. Na profundidade, não é um lugar para se estar, é um lugar para habitar. É um lugar para se morar. Ninguém, irmãos, que vive na profundidade, entra na presença de Deus. Você pode até entrar na presença de Deus, mas quando você entra, você também sai. Deixa eu te ensinar um princípio espiritual importante. Entrar na presença de Deus significa que você também pode sair. A proposta de Deus para nós é habitar na presença. É viver na presença, não é entrar na presença. Nós não viemos à igreja para entrar na presença de Deus. Nós não viemos para o culto para entrar na presença de Deus. Mas nós vivemos, somos chamados a viver na presença de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você em cima de uma palavra. Isso depende da tua fome. Isso depende da tua sede. Como eu disse, o profundo é para todas as pessoas, mas ele parte de uma decisão nossa. Essa igreja, nesse mês, está fazendo 122 anos. O que isso quer dizer, pastor? Nada. Já assistiu lá no Fantástico? Às vezes que os caras estão passando lá os gols do Fantástico? Que o cara faz todo lá um negócio e tal. E aí, o que isso quer dizer? Nada. Nada, pastor? Não, nada. Nada. Porque para Deus isso não diz nada. Tem uma história bonita. Claro, glória a Deus por isso. Não é isso que eu estou dizendo. Tem uma história linda. Mas e os próximos 120 anos? É aí que está a chave. É aí que está a chave. Eu não posso me orgulhar de fazer parte de uma igreja de 120 anos. Ah, meu irmão, não posso não. Eu tenho que me orgulhar de fazer parte de uma igreja que vive na presença. Entende? Que vive Jesus na sua vida todos os dias. Na Europa, igrejas centenárias estão morrendo porque deixaram de lado a presença. Estão lá celebrando os 500 anos, celebrando os 400 anos, mas estão igrejas mortas. Eu posso celebrar 120 anos e estar morto. Então, para mim, 120 anos, me desculpe, não quer dizer muita coisa.
Porque o que quer dizer alguma coisa mesmo é a presença de Jesus. É Jesus que precisa estar vivo aqui nesse lugar, na minha vida, no meu coração. Eu quero ser igreja lá fora pela presença, não pelo rótulo. Porque no céu não vai adiantar muito isso não. Ah, Jesus, eu fiz parte da Catedral Metodista de Petrópolis. Jesus vai olhar para mim. E daí? Eu não quero saber a igreja que você fez parte. Eu quero saber se você estava na minha presença. É isso. Você não tem que se orgulhar por fazer parte dessa igreja bonita. Você tem que se orgulhar em estar na presença. Na presença. E eu falo isso com muito amor. Eu amo essa igreja. Amo esse lugar. Aqui eu conheci a minha esposa. Aqui nós vamos ter o nosso filho. Amo esse lugar. Aleluia. Amo esse lugar. Mas é a presença de Deus. Eu amo, não é pela parede, não é pela localização, não é pela placa denominacional. Eu amo por causa da presença de Jesus. Por isso eu quero orar por você em cima de uma palavra. Em cima de uma palavra. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Em cima dessa palavra que eu quero orar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu disse no início que o tema dessa palavra era mais de Deus. O mais de Deus, Ele pode fazer em você, na profundidade, no lugar do profundo, nas profundezas, quando você se lança para viver inteiramente para Ele. Amém? Por isso, quero orar por você. Nós vamos terminar esse culto aqui no altar. Vamos receber mais da presença dEle aqui nesse lugar. Saia do seu lugar, venha para cá, venha se derramar, venha buscar, venha mergulhar. Aqui está o profundo de Deus. Quando Jesus faz o convite para Pedro, vá para as águas mais fundas. Ele está fazendo esse convite para você nessa noite. Meu filho, minha filha, vá para as águas mais fundas. Vá para um lugar mais fundo. Vá para um lugar de profundidade. Vá para um lugar que eu vou falar com você. Que eu vou profetizar sobre a sua vida. Que eu vou me manifestar a você. Saia do seu lugar. Venha buscar esse lugar de profundidade. Venha se lançar, venha dizer assim: Senhor Jesus, eu quero esse lugar, eu quero mais de Ti, eu quero viver no profundo, eu quero habitar lá, eu quero, Senhor, que verdades escondidas do Senhor sejam liberadas sobre a minha vida, que verdades escondidas sejam liberadas sobre mim. Deus tem segredos para revelar a você, Deus tem segredos para revelar a sua vida nessa noite. Quem sabe você deixou a religiosidade tomar conta do teu coração, meu irmão. Quem sabe você deixou a religiosidade absorver a sua vida. Nessa noite Deus te chama, Jesus te chama. Vem para o profundo. Vem para o lugar de intimidade. Vem para o lugar que eu vou falar com você. Vem para esse lugar. Leva-me além.